A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Graça e paz, queridos. Que privilégio o Senhor nos dá mais uma vez para nós estarmos aqui juntos, para meditar na verdade da Palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, no Salmo 126, são apenas 6 versículos, vamos lê-lo inteirinho. A palavra de Deus diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Como efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, te damos graças pela tua palavra que foi lida, que teu Santo Espírito, Pai, venha trazer o entendimento, a revelação, para que nós possamos então compreender o que tu dizes na tua palavra. Nos dê sabedoria e entendimento. Desvenda os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Abra os nossos ouvidos, fala aos nossos corações. Nós entregamos este tempo diante do Senhor, para que então o Senhor ministre e nos edifique. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, o Salmo 126, ele é um salmo bastante precioso. É um salmo conhecido de todos nós. E hoje eu quero, junto com todos vocês, tirar algumas lições preciosas deste salmo que, de fato, se o Espírito Santo abrir o nosso coração e o nosso entendimento, nós vamos nos alegrar, vamos nos regozijar muito neste salmo. Um salmo muito precioso, maravilhoso, é a palavra do Senhor. Então nós temos que ver algumas características fundamentais dentro deste salmo 126. Em primeiro lugar, este salmo, ele é um cântico comunitário de romaria. Se você observar do Salmo 120 até o Salmo 134, esses salmos, eles são, todos eles, chamados de cânticos de romaria ou procissão. Então são ali pequenos textos de variados assuntos, né, da palavra de Deus reunidos. Então todos eles reunidos, eles irão formar um pequeno inário. Então, estes cânticos, eles eram entoados por aqueles peregrinos nas romarias, nas procissões que se faziam na subida para Jerusalém, na ocasião daquelas festas, né? Agora, em segundo lugar, é importante nós sabermos que este salmo é um salmo de contrastes. Por quê? Porque, através dele, nós vamos encontrar referências de cativeiro e liberdade, de gozo e tristeza, de lamento e adoração, de lágrimas e de regozijo, ribeiros de água no deserto, e morte e vida. Você vai encontrar também opressão e libertação. Mas, contudo, meus queridos, o que irá predominar é a ideia da alegria, mesmo em meio às provas e opressões. Quem é a pessoa que pode, então, ter alegria em meio a provas e opressões? Somente aquele homem
aquela mulher que passou pela cruz, que creu que foi crucificado com Cristo, que morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, este homem, esta mulher, é um filho amado de Deus Pai, é uma nova criatura em Cristo, é um santo. Então é importante isso, que somente um santo, aquele que passou pela cruz, poderá se alegrar em meio às provas e opressões da vida. Terceiro lugar, queridos, eu quero mostrar para vocês que este salmo ele é pós-exílico. Por quê? Porque ele foi escrito depois de um período aí de opressão e escravidão do povo de Israel. Vocês se lembram que as milícias de Nabucodonosor, eles invadiram Jerusalém e eles castraram os jovens, eles tiraram a virgindade das moças, eles mataram criancinhas, também humilharam os velhos, eles roubaram e saquearam os bens dos israelitas e levaram os judeus como escravos para a Macedônia e para as margens do rio Eufrates. Interessante, queridos, que ali na Babilônia, eles passaram décadas cantando e ao mesmo tempo também chorando. Por quê? Porque eles não conseguiram entoar as canções do Senhor. Lembra do Salmo 137, a partir do verso 1? Eles diziam que às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Aí eles responderam: como haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Queridos, durante o cativeiro babilônico, Israel estava sem nenhuma perspectiva. Israel não tinha nenhuma esperança de sair daquela situação. Por quê? Porque eles encontravam-se humilhado, oprimido, sem direito e envergonhado. Agora, aqui, neste contexto de muito sofrimento, de muita dor, de enorme desespero e nenhuma esperança que aconteça ali algo grandioso, algo que entraria para a história e seria celebrado pelos séculos por vir, Israel, sem que ninguém esperasse, sonhasse ou sequer imaginasse que fosse liberto da sua escravidão. E nos 4 primeiros versos, o salmista relembra a grande libertação que se tornou notícia entre os povos. Mas aproximadamente aí no ano 523 a.C., algo inesperado aconteceu. Ciro, aquele grande imperador da época, ele promulgou o famoso edito de libertação que autorizava o regresso do exílio. Então aquele decreto era algo impensável, impossível, humanamente sem nenhuma explicação. Era inexplicável. E foi uma inesperada mudança da dor do cativeiro para a alegria da libertação. Então, como pode o opressor mudar de ideia e libertar o oprimido? Como? Logicamente que aí tem o dedo de Deus. Queridos, isto aconteceu, pois foi o Senhor quem restaurou a sorte de Sião, no Salmo 126 primeiro. Porque o responsável por esta maravilhosa transformação, pela guinada histórica na vida de Israel, não é outro senão o Senhor. Deus e mais ninguém foi aquele que liberou os israelitas da mão opressora dos babilônicos. Se você observar, ler a Bíblia com bastante cuidado e também a história da igreja, você vai verificar que ao longo dos séculos, a libertação do cativeiro babilônico se tornou um símbolo de outras libertações para os israelitas. Por quê? Porque sempre que eles se encontravam diante de uma situação complicada, eles se lembravam desta libertação. E sempre que eles se sentiam oprimidos, pressionados, eles voltavam seu olhar para aquilo que Deus fizera no passado. Então este salmo, ele tem um valor muito significativo para os filhos amados do Pai. Meus queridos, certamente que você não está em um cativeiro como aqueles israelitas estavam. Mas eu quero dizer algo importante para você nessa oportunidade. Você pode ser que
nesse momento você esteja passando por situações e contextos de muita opressão. Pode ser que você que está me ouvindo esteja vivendo dias ou situações de cativeiro onde não tem liberdade de ser quem realmente é, de viver a vida de paz que Deus lhe prometeu e de desfrutar das bênçãos e promessas que o Senhor lhe garantiu para a sua vida. Agora, queridos, nesse momento, quantos encontram-se em cativeiro no dia de hoje? Quantos? Quantos não estão passando por tristeza, por solidão, por lágrimas, por inquietações, por opressão, algo que parece não ter solução? Quantos estão hoje aprisionados por Satanás, aprisionados pelos seus preconceitos, pelo seu ódio, pelo seu rancor, pelo seu orgulho, pela falta de perdão? Tudo isso são prisões invisíveis na vida de uma pessoa. Quantos hoje não vivem vida oprimidas, opressas, com sentimentos semelhantes aos daqueles israelitas que estavam no cativeiro babilônico? Contudo, meus queridos, assim como o povo exilado presenciou uma libertação milagrosa, eu e você também nós podemos ser libertos. Porque, segundo as Escrituras Sagradas, pode haver uma libertação total, integral e definitiva para qualquer questão. Então, para que isso aconteça, é preciso existir clamor. Lá no Salmo 126, versículo 4, lembra qual foi o clamor ali? Restaura a nossa sorte, ó Senhor. Restaura, ó Senhor, o meu lar. Restaura, Senhor, a minha família. Restaura o meu marido, a minha esposa. Restaura os meus sentimentos, os meus sonhos, as minhas esperanças, a minha fé, o meu amor pela palavra tua, Pai. Restaura a minha vida de oração. Restaura a minha esperança em viver em comunidade. O meu relacionamento com aquelas pessoas com quem não consigo me entender. O meu amor pelo pobre, necessitado, miserável, carente do evangelho da graça. Queridos e amados, eu e você, nós precisamos entender que se não existir clamor, não haverá libertação. Então nós precisamos colocar os joelhos no chão e pedir, suplicar, rogar e clamar a Deus por libertação daquelas situações que nos oprimem e que não nos deixam viver em paz. Diz aqui o salmista que a restauração acontece de duas maneiras. Em primeiro lugar, no versículo 4, como as correntes do Negueb. Então aqui, queridos, o salmista ele se utiliza de imagens muito próprias de seu contexto cultural e geográfico. Aqui o salmista ele fala de ribeiros de água no deserto. Agora, para e pensa um pouquinho. Dá para imaginar como são importantes os ribeiros de água no deserto? Será que nós conseguimos compreender como devem ser maravilhosos esses lugares? Amados, o salmista, ele utiliza uma ilustração perfeita aqui. Sabe para quê? Para descrever o quadro repentino da restauração ocorrida com os israelitas. O Negueb é uma região ao sul da Palestina e este nome significa seco ou ressequido. Então, poucos lugares no mundo são mais áridos do que o Negueb. E ali acontece um belo e raro fenômeno. Algumas vezes, quando caem as chuvas, lindas flores brotam no meio do deserto. Isso não é uma coisa incrível, não é um milagre fenomenal? Então, surge ali uma inesperada primavera que surpreende a todos e contradiz completamente as expectativas dos incrédulos. Porque Deus está no controle. É o Deus de toda a graça, é o Deus de amor, é o Deus que Ele cria a partir do nada. Eu quero que vocês percebam a sabedoria do salmista. Então veja aqui, o salmista ele apanha a figura do Negueb, um lugar seco, árido e aparentemente morto, e utiliza como símbolo da restauração dos israelitas. Então deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por que esta figura foi escolhida pelo salmista? Porque esta ilustração descreve muito bem aquilo que aconteceu com os israelitas. Por quê? Porque poucas transformações são mais dramáticas do que a de um rio seco que transforma, através da chuva, o árido deserto num lugar de relva e flores. E somente o nosso Deus e Pai tem poder para fazer isso.
Agora, queridos, o grande detalhe surpreendente a ser percebido aqui é que este fato é repentino e milagroso, porque aquele que passa pelo deserto do Negueb não pode imaginar de que de uma hora para outra, aquele lugar morto e sem nenhum atrativo, ele pode ser transformado num belo jardim com belas flores. Ah, meus irmãos, a gente imagina aqui que, semelhantemente, ninguém imagina que Ciro pudesse fazer o que fez. Era algo praticamente impossível de acontecer. Por isto, os israelitas ficaram como quem sonha. Lembra no Salmo 26, versículo 1? Queridos, é maravilhoso, porque quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, o que diz no versículo 1? Nós ficamos como quem sonha. Era inacreditável para eles. E o Senhor, Ele tem feito obras maravilhosas em nossas vidas. Nós ficamos como quem sonha. Ah, amados, isso é precioso. Então, assim como Ele fez no passado, Ele pode fazê-lo agora, nesse presente. Pode ser que uma dádiva do céu, algo repentino que nós não esperávamos, aconteça em nossas vidas. Foi assim que aconteceu com aqueles israelitas. Foi assim que aconteceu com os cristãos do século XVI que presenciaram a reforma protestante. Foi assim que aconteceu quando George Whitefield pregou e a Inglaterra foi impactada com a sua mensagem. George Whitefield pregou 300 mensagens sobre o novo nascimento. E um diácono foi falar com ele o seguinte: George Whitefield, por que você prega tantas vezes sobre o novo nascimento? É porque você precisa nascer de novo. Novo nascimento é Jesus Cristo nos atraindo na cruz, crucificando o nosso velho homem, nos fazendo morrer e juntamente com Cristo nos ressuscitando, nos dando a sua vida pela ressurreição. Foi assim, queridos, no grande despertamento dos Estados Unidos com Jonathan Edwards. Foi assim na África do Sul, quando, em pleno apartheid, tribos diferentes de Zulus e africanos uniram-se em um culto de adoração ao Senhor que os havia resgatado. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Eles ficaram como quem sonha. Pode ser que, assim como Deus fez lá no passado, Ele repentinamente faça nos dias de hoje entre nós. Amados, na nossa vida, na vida de nossa família, na vida de nossa igreja, e por que não em nossa sociedade? E por que não em nossa nação? Quando isto acontecer, não será algo pequeno ou mesquinho. O texto nos diz que grandes coisas fez o Senhor por estes. Amados, o nosso Deus e Pai, o Todo-Poderoso, Ele pode nos surpreender em sua misericórdia e nos deixar maravilhados diante de seus atos de graça e poder. Esta era a esperança do salmista e deve ser a nossa também, a minha e a sua. Queridos, nós não podemos nunca perder o sonho ou a esperança de que, repentinamente, a nossa boca pode se encher de alegria, de santas gargalhadas de satisfação. Podemos ser aí surpreendidos diante dos maravilhosos feitos de Deus em meu favor e em teu favor, no favor da sua família, em favor do seu bairro. Queridos, a segunda imagem de restauração é a da semente que se enterra e que morre para dar nova vida. Aqui, novamente, o salmista utiliza uma mensagem de sua época, a figura do plantio, do trabalho e também da luta. Os versículos 5 e 6, a palavra diz assim, que os que semeiam com lágrimas, os que com lágrimas semeiam, quem sai andando e chorando. Agora, vamos colocar uma situação assim. Se o salmo acabasse aqui, teríamos a impressão de que tudo depende de Deus e ao homem só cabe cruzar os braços e esperar. Sem dúvida que tudo depende de Deus, eu não tenho dúvida disso, porque é Ele quem manda a chuva, quem faz a semente germinar e o fruto aparecer. Então, estas são coisas impossíveis do homem realizar. Mas, irmãos, o homem ele não deve zombar do favor divino, pensando que ociosidade e preguiça são sinônimos de fé
e dependência de Deus. Nada disso. Semeadura e colheita nos mostram que prosperidade e alegria se atingem também através de sofrimentos e lutas. A tribo africana Swahili, ela tem um canto de guerra que diz o seguinte: só a luta dá sentido à vida. O triunfo ou a derrota está nas mãos dos deuses. Celebremos a luta. Queridos, muitas vezes nós precisamos lutar contra o desânimo, lutar contra a indiferença, lutar contra o preconceito, as dificuldades da vida. Isaac Asimov foi um dos grandes físicos de nosso século. Ele disse o seguinte: ele disse que sempre acreditou que as dificuldades desaparecessem quando são enfrentadas com firmeza. E é uma grande realidade. Porque a semeadura dá trabalho e muitas vezes é com lágrimas que temos que fazê-lo. Porém, nós devemos confiar que o dono do campo mantém o controle. E por isto, a colheita será feita com cantos de júbilo. Porque, amados, os dois retratos da restauração utilizados pelo salmista aqui, são figuras marcantes e que se complementam. As torrentes do Negueb simbolizam a mudança de sorte operada por Deus. É algo repentino, é uma dádiva do céu. A semeadura com lágrimas simbolizam a luta e o trabalho do homem. Isso aqui é algo lento e árduo, mas é uma realização humana. Então, uma de nossas canções populares diz o seguinte: é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre, mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Isso aqui são músicas mundanas. E nós que temos o Senhor, que louvamos ao Senhor. Por isso que este salmo possui aqui 3 divisões: um passado feliz, e a constatação de um presente trágico, e a decidida projeção aí para o futuro. Por isso que, desta forma, o salmo que falou em primeiro lugar para o povo daquele tempo, continua falando. O salmista, ele nos convida a vermos os milagres do passado como possibilidades do futuro. Os lugares secos como rios em potencial. Aquele trabalho árduo e a boa semente como prelúdio certo de colheita. Por isso que a nota dominante deste Salmo 126 é a alegria. Uma alegria que explode em risos e canções. As lágrimas e sofrimentos apenas aqui antecipam a vitória. Afinal, temos um Deus que cumpre suas promessas e que sempre restaura o seu povo hoje. Amados, não se esqueça disso, que as provas e tropeços são muitos. Somos afligidos diariamente, constantemente, em muitos sentidos e áreas de nossas vidas. Mas, no entanto, podemos crer que Deus faz e continuará fazendo grandes coisas por mim e por você. Ele é o Deus de toda a graça, Ele é o Deus que nos ama. Agora, na nossa vida, que é uma vida árida, uma vida seca, sabe o que Ele fez? Ele se encarnou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio cheio de graça e cheio de realidade. Jesus, aquele que era Deus, se fez carne e começou ali. O Espírito Santo preparou um corpo para Cristo no ventre de Maria. Jesus Cristo nasceu. E aos 30 anos ele começou o seu ministério. Nós que vivíamos uma vida árida, uma vida seca, uma vida sem refrigério, Jesus Cristo, ele entra na minha e na sua história. E ele anuncia o reino, ele fala de um reino que é inabalável, de um reino eterno, para o qual eu e você fomos chamados para esse reino. Então, queridos, mas para que nós possamos fazer parte deste reino, este reino tem que estar dentro de nós. O que ele faz? Ele vai para a cruz. Mas antes de ir para a cruz, ele cumpre toda a lei e os profetas. Ele cumpre todos os mandamentos de Deus. Então, depois que ele cumpriu todas as coisas, então ele vai para a cruz, para nos libertar do nosso pecado. E a única libertação do nosso pecado é que o pecado seja tirado de nós. Porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. E como é que Jesus tira o pecado do mundo? Foi morrendo numa cruz. Quando crucificaram o nosso Senhor Jesus Cristo, quando aqueles soldados romanos levantaram Jesus Cristo, houve um momento, conforme diz a palavra em João 12, verso 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto ele dizia, significando de que tipo de morte que estava para morrer. Então Jesus morreu na cruz. Jesus teve morte de cruz. Mas foi lá na cruz que ele me atraiu no seu corpo. Quando ele estava crucificado, houve um momento em que fomos puxados para ele. Fomos atraídos nele. Atrair significa puxar para si. Fomos colocados em Cristo. Por isso que 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, a palavra de Deus vai mostrar de uma forma tão clara, tão específica, que lá na cruz ele diz assim, 1 Pedro 2, verso 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Queridos, então Jesus nos atraiu na cruz com uma finalidade de nos levar a morrer nele. Então temos que confessar, eu já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Cristianismo é não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você ganhar essa experiência de morte com Cristo, você pode ter certeza que você foi sepultado com Ele, mas ao terceiro dia você foi ressuscitado juntamente com Cristo. Porque Deus o Pai, quando ressuscitou a Cristo, a mesma Bíblia que diz que Deus ressuscitou a Cristo, ela afirma que nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Esta é a verdade de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos, onde é que você está hoje? Assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Aquele crente que viveu uma vida toda na arapuca da religião, viveu uma vida subjugada a homens, debaixo de mandamento e regras de denominações e de homens. Quando este homem, essa mulher, tem os seus olhos abertos para crer que foi atraído no corpo de Cristo, na cruz, que foi crucificado com Cristo e morreu, e ressuscitou juntamente com Cristo, e Cristo é a sua vida, porque agora não é mais você quem vive, é Cristo quem vive em você, você é um renascido, você de fato é um filho de Deus em Cristo Jesus, e você pode dizer como o Salmo 126, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, como é feito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Queridos, a virtude de uma nova criatura é alegria, é alegria. Vamos ter tribulação? Sim, mas temos uma pessoa que é a nossa própria alegria. Jesus disse, tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Amém? Queridos, que Deus te abençoe, que Deus revele esta verdade ao seu coração. Que Deus abençoe toda a sua família, que você fique firmado na verdade da palavra e possa cada dia mais crer que na cruz você foi crucificado e morto com Cristo e Cristo é a sua vida pela ressurreição. Tenham todos vocês um bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e a vida dos seus familiares. Bom dia para vocês, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.
segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne,